Glória a Deus. Só o nosso Deus é que nos capacita, é que nos fortalece, que realmente nos adestra para a batalha, né? É só Ele, o nosso Deus Todo-Poderoso. Queridos, antes de nós entrarmos na mensagem, quero apresentar aqui nessa noite o pastor Ademir dos Santos, vindo lá de Fortaleza, Ceará, juntamente com ele sua esposa, a irmã Silvia Antônia. Glória a Deus. Eu ainda não conhecia o pastor, mas disseram-me que o senhor saiu daqui, desta igreja, né? É isto. Quantos estão alegres pela vinda desse casal? Queiram dizer, sejam bem-vindos, em nome de Jesus. Que Deus os abençoe grandemente. Sejam bem-vindos. Nós vamos hoje iniciar o Salmo de número 53. Convido a todos a abrir as vossas Bíblias. O Salmo 53, irmãos, ele praticamente é idêntico ao Salmo 14. Mas eu tenho certeza que Deus tem algo novo aos nossos corações nessa noite, né? Amém? Todos encontraram o Salmo 53? Diz o tolo em seu coração, Deus não existe. Corromperam-se e cometeram injustiças detestáveis, não há ninguém que faça o bem. Deus olha lá do céu para os filhos dos homens, para ver se há alguém que tem entendimento, alguém que busque a Deus. Todos se desviaram, igualmente se corromperam, não há ninguém que faça o bem, não há nem um sequer. Será que os malfeitores não aprendem? Eles devoram o meu povo como que come pão e não clamam a Deus. Olhem, estão tomados de pavor, quando não existe motivo algum para temer, pois foi Deus quem espalhou os ossos dos que atacaram você. Você os humilhou porque Deus os rejeitou. Ah, se de Sião viesse a salvação para Israel! Quando Deus restaurar o seu povo, Jacó exultará, Israel se regozijará. Amém. Pai, nesse momento, Senhor, estaremos ministrando a Tua palavra. Espírito Santo de Deus, queira nos tomar mais uma vez como instrumento Teu. Que as palavras que saiam deste altar, ó Pai, sejam, meu Deus, somente Tuas. Que nada do homem venha permanecer, ó Pai. Mas que a Tua palavra, que é viva, eficaz, a Tua palavra, meu Deus, que se renova, essa possa falar aos nossos corações, essa possa trazer vida aos nossos corações, ó Pai. Possa trazer vida àqueles que estão mortos no pecado, aqueles que estão, meu Deus, angustiados, aqueles que estão vivendo momentos tempestuosos, ó Pai. Que a Tua palavra possa agir, Senhor, de uma forma sobrenatural. Visita os corações angustiados, ó Pai. Visita, Senhor, os lares que estão famintos da Tua palavra, famintos, Senhor, em Te conhecer. Que nesta noite, ó Deus, seja uma oportunidade ímpar, ó Pai, para essas vidas. Que, meu Deus, o Teu amor, ó Pai, possa atingir essas famílias, aqueles que estão, meu Deus, nesse momento, pensando, Senhor, em cometer o suicídio, cometer, Senhor, loucuras, Senhor, que todo mal seja repreendido e que a Tua paz possa invadir essas vidas, que a Tua palavra, meu Deus, possa penetrar nesses corações de uma maneira especial, ó Pai. Visita-nos, ó Pai, aqui na Tua igreja. A Tua presença, meu Deus, é imprescindível, ó Pai. Nós esperamos em Ti. Tu és o nosso convidado especial. Te louvamos, ó Deus, pela Tua presença. Te engrandecemos e Te exaltamos, porque digno és Tu, Cordeiro de Deus, de receber todo o louvor, toda a honra, toda a adoração, toda a glorificação, ó Pai. A Ti prestamos a Ti um culto que é para o Teu nome,
que é para a tua glória e para a tua honra. Amém, Senhor. Queridos, o Salmo então 53 é praticamente a mesma versão do Salmo 14 que nós já estudamos. E você pode falar, mas pastor, por que ver de novo então esse Salmo, né? Porque a palavra de Deus ela é nova a cada dia. Porque a palavra de Deus, irmãos, ela é como um rio que jorra. E cada dia mais e mais, quando você mais se aprofunda nela, mais algo novo ela tem para você. A palavra de Deus, ela não é uma coisa estática, mas ela está sempre em movimento. A palavra de Deus, ela, cada vez que nós lemos, nós conseguimos ver algo novo. Passamos por aquele capítulo e às vezes nós já lemos 10, 20 vezes aquele capítulo, e quando nós paramos naquele capítulo novamente, Deus tem algo novo para nós. E eu creio que nessa noite, Deus tem algo especial para cada um de nós. Deus tem algo novo para os nossos corações, algo novo para as nossas vidas, algo que vai trazer o crescimento, algo que vai trazer a libertação, algo que vai trazer a cura, a transformação. Eu creio porque a palavra de Deus, ela é viva. Glória seja dada ao nome do Senhor. Talvez você pode ler um livro aí fora e quando você vai ler ele pela segunda vez, você às vezes nem quer terminar, porque você já sabe o final. Mas este livro aqui tem algo novo todos os dias para nós. Em Hebreus capítulo de número 4 e o verso de número 12 nos diz assim: pois a palavra de Deus é viva e é eficaz, e mais afiada que qualquer espada de 2 gumes, e ela penetra ao ponto de dividir a alma e o espírito, juntas e medulas, e julga os pensamentos e as intenções do coração. Aleluia. Então, meu querido, a palavra de Deus, ela é viva. Se você estava aqui no Salmo 14, estudando ele conosco, e você está aqui hoje, nessa noite, estudando o Salmo 53, você é privilegiado, porque você estudou o Salmo 14 e agora terá a oportunidade também de estudar o Salmo 53. E eu quero te dizer que Deus tem algo novo nessa noite para você. Algo diferenciado. Porque a palavra de Deus, ela vem sempre de forma diferenciada aos nossos corações. Portanto, nunca é demais estudar a palavra de Deus. Nunca. Eu conheço irmãos que já leram mais de 20 vezes a Bíblia. E ele fala assim: pastor, não me canso de lê-la todos os dias. Glória a Deus. 1 Timóteo capítulo 4, versículo de número 11 até o versículo de número 16, diz assim, olha o que Paulo escreve a Timóteo: ordene e ensine essas coisas, ninguém o despreze pelo fato de você ser jovem, mas seja um exemplo para os fiéis na palavra, no procedimento, no amor, na fé e na pureza. Até a minha chegada, dedique-se à leitura pública das Escrituras, da Escritura, à exortação e ao ensino. Não negligencie o dom que lhe foi dado por mensagem profética com imposição de mãos dos presbíteros. Seja diligente nestas coisas, dedique-se inteiramente a elas, para que todos vejam o seu progresso. Atente bem para a sua própria vida e para a doutrina, perseverando nesses deveres, pois fazendo isso, você salvará tanto a si mesmo, quanto aos que te ouvem. Então, Paulo dá essa instrução ao jovem Timóteo, para que ele se dedicasse na palavra, na leitura da Escritura. E que se ele fizesse todas as coisas que Paulo estava ordenando a ele, sabe o que ia acontecer? Todos veriam um progresso na vida de Paulo.
Tem muitos crentes que não se dedicam à leitura diária da palavra, a uma vida de oração. E nós precisamos, irmãos, a nos dedicar, tirar tempo para com Deus, na leitura da palavra, estudar a palavra, conhecer a Deus e também momentos de oração com Deus. Isso para não falar também em momentos de jejum, que nós precisamos de tirar também. Mas a leitura da palavra e a oração devem fazer parte da vida cotidiana de cada crente. Então, irmão, quando você lê uma palavra, se Deus mandar você ler novamente, leia novamente, estude, fique naquela palavra semanas, dias, não tem problema, porque Deus estará falando algo novo com você. Eu lembro quando nós estávamos aqui estudando ainda o livro de Provérbios, isso aproximadamente 4 anos atrás, nós estávamos estudando o livro de Provérbios, e eu fui numa igreja. Havia um amigo meu, ele insistiu muitos meses comigo, vamos lá comigo na minha igreja, vamos lá. E um dia eu resolvi ir, era uma noite de quarta-feira, eu resolvi ir com ele, liguei para ele e falei, olha, me espera em tal lugar que eu vou com você. E ele me esperou, porque eu não conhecia a igreja ainda, e eu fui acompanhando ele do meu carro. E quando eu cheguei lá, o culto acabou tarde, umas 10 e pouco da noite, uma quarta-feira, mas foi uma bênção. Terminou o culto, veio um irmão na minha direção e profetizou para a minha vida. E ele disse assim, olha, não se esqueça de colocar a tua vida de acordo com a palavra de Provérbios. Deus está mandando você estudar Provérbios. Eu disse, mas que coisa, eu já estou estudando. Quer dizer, Deus estava falando, reforçando comigo. Continue a estudar Provérbios. Então, meu irmão, quando Deus fala conosco, nós não precisamos de questionar. Tanto é que a voz de Deus, Ele fala uma vez e nós ouvimos 2. Ela ecoa ao nosso coração. Então, nós precisamos nos dedicar à palavra de Deus. E eu creio que quanto mais você se dedicar à palavra de Deus, quanto mais você se dedicar à oração, Deus fará prosperar os teus passos. Tem pessoas que vêm para a igreja e às vezes é ensinado de forma errada, acho que prosperar, o cristão ele precisa de fazer aqueles votos loucos, vende tudo que você tem e dá tudo na igreja, eu quero que você haja pela fé dessa maneira. Não, peraí, não é isso que a Bíblia ensina. Agora eu tenho certeza que se você se dedicar à leitura da palavra de Deus, à oração, a pregar o evangelho, os seus pés serão prósperos, você terá uma vida abençoada. Você pode ter certeza, meu querido, não vai ter nada que desabone você diante de Deus, para que seus pés possam prosperar. E é assim que o crente deve prosperar. Vamos ver, então, o que a palavra tem para nós. No versículo de número 1, nos diz assim, diz o tolo em seu coração, Deus não existe. Corromperam-se e cometeram injustiças detestáveis, não há ninguém que faça o bem. Olha só, irmãos, diz o tolo no seu coração, Deus não existe. Não quer dizer que realmente esse homem acredite que realmente Deus não exista. Ele pode negar a existência de Deus, porém, nós podemos dizer que todas as coisas foram criadas por Ele e anunciam a glória de Deus. Romanos capítulo de número 1, nos fala claramente sobre isso. Porém, Deus, por exemplo, não escreveu a Bíblia para provar a sua existência. Ele quer que todo ser humano olhe para a natureza, a hora que ele acorda pela manhã, quando ele tem a possibilidade de ver que novamente ele está respirando, ele seja grato a Deus e entenda que Deus o formou. Ele quer que quando ele saia e observe as nuvens, o sol a brilhar, que o homem possa entender que Deus existe. Mas o tolo faz essa referência no seu coração. Deus não existe.
E eu quero deixar bem claro para a igreja que existe dois tipos de tolos, que a Bíblia chama o ateu de tolo. Não posso ser, vou usar um termo mais brando. Não, a Bíblia diz que aquele que não crê na existência de Deus é tolo. Eu não posso ser mais brando do que a Bíblia, certo? Tem hora que a gente quer ser mais justo do que Deus, mas tem hora que para a gente ser politicamente correto, a gente quer, eu vou pegar leve, não, né? A gente tem que ser de acordo com o que a palavra diz. E a palavra deixa bem claro, diz o tolo no seu coração. Então, aquele que não crê na existência de Deus, ele é um tolo. Ele é um tolo. Existem dois tipos de tolo. Aquele que nega a existência de Deus e vive realmente como se Deus não existisse. Ele acorda pela manhã, não é grato a Deus, ele anda no seu dia a dia, ele faz os seus afazeres, ele prospera financeiramente. Não, ele não é abençoado, ele pode ter uma vida próspera financeira, mas não quer dizer que ele tenha a bênção de Deus. Ele pode, por seus méritos, conquistar algumas coisas, mas tem uma coisa, vai chegar um dia que terá que prestar conta diante de Deus. Esse tolo, ele vive como se Deus não existisse, e no seu coração ele tem lá, olha, Deus não existe, eu levo a minha vida do jeito que eu acho que deve ser, eu pratico as coisas da maneira que eu acho que deve ser praticada, e fim de papo. E o segundo tolo, ele acredita na existência de Deus, mas ele também vive como se Deus não existisse. Mesmo acreditando, ele vive como se Deus não existisse. E eu não vou falar agora, mas daqui a pouco nós vamos se aprofundar nesses dois tipos de pessoas. Ele leva uma vida também como se Deus não existisse, apesar de saber quem é Deus, porque a Bíblia diz que até o diabo crê na existência de Deus, e vai mais além, ele estremece. O tolo não faz isso, né? O tolo não tem temor de Deus, o tolo não respeita Deus, não respeita os homens, e ele acha que está levando uma vida sem problema. E esses tolos que dizem que Deus não existe, se corrompem as pessoas e vivem uma vida de injustiça, são detestáveis, não fazem o bem para ninguém. Se nós fôssemos pegar a política, não só a brasileira, mas a mundial, se nós fôssemos analisar o cenário do mundo hoje, o que mais nós vemos são injustiças. Pessoas corruptas, amantes de si mesmo, que não se preocupam com o próximo, tendo uma aparência de quem é bom, de quem gosta da justiça, de quem pratica a justiça, mas na verdade, quando você vai observar os atos destas pessoas, são atos detestáveis, porque são amantes de si mesmo. Não amam a mais ninguém. Quando nós olhamos para o estado da nação brasileira, os fatos que estão ocorrendo dentro da nação, é triste, é lamentável. É lamentável. E as pessoas ainda saem de rosto aberto e não sentem vergonha do que fazem de errado. Ao ponto de tão que eles são corrompidos, eles não têm vergonha de fazer o que é mal abertamente. Abertamente. Mas, irmãos, Deus, Ele é um ser moral. E por Ele ser um ser moral, aonde estão os seus filhos, Deus renova o cenário. Porque nós temos que ser referenciais aonde nós chegamos, aonde nós passamos, aonde nós estamos, aonde nós pregamos, aonde nós apenas
trabalhamos e achamos que não fazemos nada, mas lá até as nossas atitudes devem falar maior do que as nossas palavras. Porque se Deus, Ele é moral, um ser moral, a sua igreja também pratica tudo aquilo que é moral. Apesar de todo o cenário que nós estamos observando, não só interno, mas externo, fora do país, nós vemos que não há moralidade, nós vemos que a corrupção impera abertamente, as pessoas querem levar vantagem em tudo. Mesmo assim, aonde está a igreja do Senhor, algo diferente tem que acontecer, algo diferenciado tem que ser, porque nós não podemos ser como o mundo, mas nós temos que ser sal da terra e luz do mundo. Algo novo tem que estar em nós. Todo mundo faz aquilo que é correto aos seus próprios olhos. Quando nós vamos lá para o livro de Juízes, a hora que o povo estava numa decadência total, a Bíblia diz assim: e cada um fazia o que era bom aos seus próprios olhos. Algo parecido com o que você está vendo hoje? Para o mundo, sim. Para a igreja, não. Para a verdadeira igreja do Senhor, ela é diferente. Ela produz luz no meio das trevas, porque ela recebe a luz do Senhor, e essa mesma luz ela espalha. Os ateus acreditam que a moralidade está relacionada com a sua cultura social, com as experiências do indivíduo, com o meio em que ele foi criado. Mas tudo isso se mostra incapaz de ter uma sociedade produtiva. O mundo é governado pelo conceito evolutivo, da lei do mais forte, da regra daquele que pode mais chorar menos. Independente do meio que ela esteja, se é aqui no Brasil, se é nos Estados Unidos, se é na Rússia, aquele que puder mais, chora menos. Mas nós, como igreja do Senhor, não estamos vivendo segundo esses argumentos. Nós vivemos do amor de Cristo. Sabemos que Ele criou céus e a terra, e Ele colocou leis para o homem. O ímpio, aquele que não conhece a Deus, anda dessa maneira. Ele quer se autopreservar, mas nós damos a nossa vida por amor dos outros. Será que você é capaz de fazer isso? Autopreservação é a lei básica desse conceito mundano, onde Deus está excluído. Eu cheguei aqui porque eu estudei, eu fiz isso, eu fiz aquilo, são os meus méritos. Este é a palavra do ímpio, esta é a palavra daquele que não conhece a Deus, e daquele que abomina a Deus, e daquele que risca a Deus da sua vida. Eu cheguei aqui pelos meus méritos, eu conquistei, eu fiz, eu me autopromovi, eu dediquei o meu tempo, eu dediquei a minha vida, e portanto eu cheguei aqui. Porém, o final dele será triste, porque quer ele creia, quer ele não creia, existe um Deus no céu que governa todas as coisas, e ele só está vivo pela graça e misericórdia de Deus. Não só ele, mas nós também, né? Nós também, cada ser humano. E nós precisamos de ser agradecidos a esse Deus. Louvado seja o nome do Senhor, Deus Criador dos céus e da terra. Nós te louvamos, ó Deus, nós te exaltamos por tudo aquilo que o Senhor é e por tudo aquilo que o Senhor realiza, aleluia. Glória seja a Deus. Diz o tolo no seu coração: Deus não existe. Mas a igreja do Senhor está aqui na terra dizendo: Ele é real. Ele é vivo,
Ele governa, Ele reina, e Ele reina eternamente, aleluia. Os homens passam, as gerações se vão uma após a outra, mas Deus continua a governar céus e terra eternamente. Para Ele não tem diferença de passado, nem presente e nem futuro. Glória a Deus. Para nós, o minuto atrás já ficou no passado. Para Ele ainda continua. Não é? Ele sabe todas as coisas. Nós não conhecemos nada, mas Deus conhece todas as coisas. Por isso nós rendemos a Ele toda a honra, todo o louvor e toda a glória. Versículo de número 2. Deus olha lá dos céus para os filhos dos homens, para ver se há alguém que tenha entendimento, alguém que o busque. Olha, um fato: Deus não se separa da sua criação. Amém? Deus não se separa da sua criação. Se Ele não se separa da sua criação, Ele está governando, porque Ele é Deus. E Ele olha lá do céu para ver se tem alguém que o busque. Apesar de Deus, ser o ser todo-poderoso, ser criador, não criatura, Ele ainda se preocupa com os homens. E Ele ainda busca alguém que esteja querendo o seu entendimento para o buscar. A arrogância do intelectual, da ciência, procura satisfazer o seu entendimento, a sua sabedoria, naquilo que é palpável, naquilo que é mensurável. Porém, os servos de Deus acreditam que Ele existe, porque vivem por uma coisa que a ciência não consegue explicar, chamada fé. Essa pequena palavra, fé, nós acreditamos que Deus está governando pela fé. Nós sentimos a sua presença porque nós temos fé. Nós o adoramos porque nós temos fé. Nós o exaltamos porque nós temos fé. Nós damos a Ele toda a honra, a glória, porque nós temos fé. O cientista não crê porque não tem fé. Aqueles que muito estudam não conseguem mensurar a fé e se desviam e não creem em Deus. Não estou generalizando, mas a grande maioria. Quando você vai para a faculdade, você vê que os grandes professores estão dizendo o quê? Olha, Deus não existe. E eles fazem questão de deixar isso bem claro, a sua posição. E querem influenciar as novas gerações. Porém, nós como igreja do Senhor, nós estamos dizendo: Senhor, nós sabemos que o Senhor está no céu. E nós cremos, Senhor, em Ti. Nós Te honramos, nós Te glorificamos, ó Deus. E nós queremos mais e mais de Ti, aleluia. E na arrogância intelectual, eles nunca satisfazem a fome da alma. Existe uma grande fragilidade no mundo. Por quê? Porque as almas estão famintas, estão intelectualmente abastecidas, mas espiritualmente vazias. Por quê? Porque não tem Deus, não conhece a Deus, não tem a sensação de paz, de plenitude, de esperança que nós temos. O mundo simplesmente irá passar, os seus dias de glórias irão passar, o seu legado ficará esquecido. E quando o homem chega na fase dos 70, 80 anos, e ele olha por tudo aquilo que ele tem de conhecimento, mas ele não vê perspectiva do futuro. Mas a igreja do Senhor vê o futuro, ela tem perspectiva de um futuro melhor. Por isso,
grandes homens da história, eles não conseguiram concluir os seus dias sem antes tirar a sua vida. Eles não conseguiram esperar o final dos seus dias, porque o final dos seus dias estavam obscuros. Não havia alegria, não havia um futuro, mas para aquele que crê em Deus, ele vê o futuro que Deus preparou, que Deus reservou para ele, e ele consegue viver uma vida feliz e tranquila. Consegue esperar os seus 90 anos, seus 97 anos, seus 100 anos, aguardando uma viva esperança. Agora, o homem natural, que não acredita em Deus, ele se chafurda na miséria, da pobreza, do pecado, e morre prematuramente. O homem acredita na evolução, mas ele não consegue acreditar num Deus criador. Eu gostaria de entender a grande explosão do Big Bang, conforme eles dizem, né? Mas eu quero continuar crendo num Deus que disse: haja luz, e houve. Num Espírito que pairava sobre a face das águas, e tudo era sem forma e vazia. Mas a hora que ele entrou no homem, o homem se tornou alma vivente. Glória seja dado ao nome do Senhor. E para dar essa alegria, essa paz, somente Deus na vida do homem. Por quê? Porque Deus é o Criador. Ele sabe como consertar a sua criatura. Ele sabe aonde estão as deficiências do seu produto. Não que ele tenha criado um produto com defeito, mas através do pecado danificou a obra que Deus havia realizado. Aquele homem perfeito, aquele homem que não tinha doenças, aquele homem que não sofria dores, agora, por causa do pecado, foi danificado. É como um carro que você pega novo na concessionária. Após você bater ele, pode ser consertado. Mas quem conhece vai olhar e vai falar: olha, esse carro já foi batido, já foi pintado. Certo? A mesma coisa aconteceu com o homem. Deus criou o homem perfeito, mas o pecado veio e danificou este produto. Mas Deus sabe aonde corrigir. Deus sabe aonde estão as falhas na alma do homem. E só através do conhecimento, da fé em Jesus Cristo, em receber a Jesus como seu Salvador, o homem poderá ser restaurado e ter uma vida feliz. Não adianta o homem ter todo conhecimento humano, todo conhecimento em anatomia, em filosofia, na ciência. Ele pode conhecer o universo todo e ele nunca se conhecerá, porque somente Deus é quem conhece o ser humano na sua alma e no seu espírito. Somente Deus. E o homem precisa de Deus. 1 João, capítulo de número 2, versículos 12 e versículo 12 diz assim: filhinhos, eu vos escrevo porque os seus pecados foram perdoados graças ao nome de Jesus. Se o homem receber a Jesus Cristo como seu Salvador, ele tem a sua vida restaurada. Os nossos pecados são perdoados. A nossa alma e o nosso espírito vão se encontrar em uma outra dimensão de felicidade, de alegria. Não precisará de livro de autoajuda, de terapia, de terapeuta, porque Jesus Cristo vai suprir as nossas necessidades. A nossa alma vai se encher de alegria, de gozo, de paz, de tranquilidade. Aleluia. Precisamos de Deus. Não adianta ser tolo e achar que você consegue viver sem Deus. Com Deus, a sua vida será muito melhor. E você terá uma esperança de uma vida eterna. Os versículos de número 3 e 4. Todos se desviaram, igualmente se corromperam. Não há ninguém que faça o bem. Não há nenhum sequer. Será que os malfeitores não aprendem? Eles devoram o meu povo como quem come pão e não clamam a Deus. Aqui o texto dá uma afunilada
indicando pessoas que estavam dentro da casa de Deus e agora se desviaram. Porque, olha só, todos se desviaram. Está mostrando que pessoas que conhecem a Deus, que não andam segundo a vontade de Deus, se desviaram, se extraviaram, se corromperam, mudaram de direção. Homens e mulheres que conhecem a Deus, mas o negam com as suas atitudes. Eles são ateus, crendo que Deus existe. Por quê? Porque com as suas atitudes negam a Deus. De que maneira? Primeiro, eles creem que Deus é santo, porém, não vivem uma vida de santidade. Olha, eles vêm para a igreja, ouvem falar que Deus é santo, acreditam que Deus é santo, mas eles vivem uma vida impura. Não passa de um outro tolo. Amém? Vocês estão muito quietos, o que está acontecendo? Amém? Segundo, vamos ficar um pouquinho mais aqui. Vamos ficar um pouquinho mais aqui. Levam uma vida dupla, um pé no mundo e um pé na igreja. Sabe o que ele está fazendo? Dizendo, eu nego a Deus. Porque eu sei que Deus é santo, mas eu vivo a minha vida de qualquer maneira. Está negando a Deus. Eu nego a existência de Deus. Por quê? Porque eu sei que Ele é santo, mas eu vivo a minha vida de qualquer maneira. Meu irmão, que nós possamos ter uma vida de santificação. Eu nem quero entrar muito no detalhe, que nós já lemos já esse versículo esses dias, mas a Bíblia diz em 1 Pedro, sede santo. Sede santo. Você crê que Deus existe? Não negue a existência dele. Ser santo. Não tem uma vida dupla. Uma vida dentro da igreja e uma vida fora da igreja. Não. Nós temos que ter uma vida unificada em Cristo. Nós temos que ser um em Cristo como Ele é um com o Pai. Amém? Tem um corinho antigo que diz, né? Somos um em Cristo, somos um só. Um só, somos um em Cristo, somos um só, um só. Amém? Então nós precisamos de ter uma vida de santificação. Aí em segundo ponto, ele crê que Deus existe porque Deus é amor. Mas que ironia, ele crê que Deus é amor, mas ele odeia o irmão, odeia o próximo. Fala mal do irmão, fala mal da irmã, fala mal do pastor, pratica maldade, se vinga. Como que você crê que Deus é amor, se você faz tudo ao contrário do amor? Depois em casa, só relembre o que diz lá em 1 Coríntios, a respeito do amor. O amor tudo sofre, tudo suporta, tudo crê. Espera aí. Como que eu creio que Deus existe e que Ele é amor, se eu vivo ao contrário disso? Pode deixar. Vai chegar o dia dela. Odilene, você vai ver, viu, Odilene? Espera. Vai chegar o dia de eu me vingar. Vai chegar o dia de eu me vingar. Espera aí, a quem pertence a vingança? A Deus. A Bíblia diz claramente, minha é a vingança, do Senhor é a vingança, não nossa. Eu sempre falo em casa, quando alguém pratica o mal contra a tua vida, não peça nenhum mal para essa pessoa, peça o bem. Você vai orar e vai pedir para o Senhor ter misericórdia, você vai clamar pelo amor de Deus. Agora,
como que eu vou dizer que Deus é amor se eu falo mal do meu irmão? Como que eu vou dizer que Deus é amor e eu pratico a maldade? Como que eu vou dizer que Deus é amor, mas eu odeio as pessoas? E não é odiar aquele que te aborrece. Porque às vezes você odeia até mesmo alguém que te fez o bem. Tem pessoas que odeiam até o que faz o bem, com um sentimento de inveja. Não são nem gratas, mas são ingratas e odeiam a pessoa ainda que fez o bem para ela. Não é um inimigo. Ah, pastor, quer dizer que o inimigo eu posso? Não. Até os inimigos. Nós devemos amar os nossos inimigos, né? Orar por aqueles que vos perseguem, certo? E aí, como é que fica? Ah, eu creio em Deus, irmão, eu creio. Eu vou para a igreja, pastor Luciano, eu prego, eu faço. Meu irmão, se você não tiver o amor de Deus na tua vida, você não passará de um tolo. Porque as suas ações indicarão que você não crê em Deus. Porque se você cresce, você praticaria aquilo que Deus quer. Amém? Também creio que Deus é justo. Olha, Deus é justiça, irmão. Mas Ele só pratica a injustiça. Não honra os seus compromissos, dá cheque sem fundo, passa a perna nas pessoas, é ilícito, pratica coisas ilícitas, faz declaração de imposto de renda fajuta, né, para não pagar o imposto de renda, e uma série de coisas. Aí fala assim, olha, Deus é justo, e eu creio que Ele existe, mas a ação dele está dizendo, eu não creio em Deus, porque se eu cresce realmente que Deus é justiça, eu praticaria a justiça para não ser condenado por Ele. Não é assim? Então, irmãos, olha, todos se desviaram, se corromperam, e não há ninguém que faça o bem sequer. Será que esses malfeitores não aprendem? Olha o que Deus diz, será que eles não aprendem? Lá no Salmo 50, quando nós estudamos lá o Salmo 50, o que Deus disse para eles? Você acha que eu sou como você? E é uma coisa que tem refletido muito na minha vida, irmão. Tem batido todo dia. Essa palavra está lá todo dia. E eu fico pensando, será que o que eu cometo, alguma coisa em pensamento, atos, o que Deus está dizendo de mim? Será que Ele olha para mim e diz assim, Wesley, você acha que eu sou como você? Hebreus 6, 4, 5, Hebreus capítulo número 6, do versículo 4 ao 6, diz assim, ora, aqueles que uma vez foram iluminados e provaram um dom celestial e tornaram-se participantes do Espírito Santo, experimentaram a bondade da palavra de Deus e os poderes da era que há de vir e caíram, é impossível que sejam reconduzidos ao arrependimento. Pois para si mesmos estão crucificando de novo o Filho de Deus, sujeitando-o à desonra pública. As horas já se foram, não vai dar para a gente ficar nesse versículo aqui um pouquinho, mas olha só o que a Bíblia diz a esses que dizem que acreditam em Deus, mas não praticam nada daquilo que Deus diz que ele deve praticar. É impossível que sejam reconduzidos ao arrependimento. Que nós não caiamos nesse problema. Que nós não caiamos nesse erro de ser crentes nominais. Levar o nome, o título de ser crente, mas não ser. Que nós não sejamos realmente como a igreja de Laodiceia, que tinha nome de quem estava viva, mas estava morta. Que nós possamos verdadeiramente crer em Deus e praticar aquilo que a palavra nos ensina. Não podemos, de maneira alguma, cair nesse erro. Para nós concluirmos, vamos só rapidamente os versículos 5 e depois o 6. Olhem, estão tomados de pavor quando não existe motivo algum para temer. Pois foi Deus quem espalhou os ossos dos que atacaram você. Você os humilhou porque Deus os rejeitou. Olha que coisa, irmãos. Paira aqui no ar um grande medo em muitas pessoas que não temeram a Deus. Por quê?
Porque elas não sabem o que vai acontecer no amanhã. Quantos aqui não sabem o que vai acontecer no amanhã? Vocês não sabem? Certeza? Mas não é nesse amanhã que eu estou falando, viu, Áurea? Agora eu peguei vocês, né? Quantos vão ficar contentes quando Jesus voltar? Eu vou subir contente, gente. De novo, eu vou subir, eu não vou ficar, hein? Eu vou fazer já a ata lá, vou fazer uma doação aí, viu? Nós vamos subir em nome de Jesus. Nós não vamos ficar, nós vamos subir. Isso, olha, aqui não é meu lar. Glória a Deus. Então, irmãos, na verdade, o que acontece? O ímpio, ele não tem certeza do seu futuro. Ele não sabe o que vai acontecer no amanhã. Mas nós sabemos que se nós morrermos nesse segundo, nós já estaremos na glória com o Senhor. Não tem motivo de ter medo. Alguns pensam assim, mas o que vai ser do meu filho, da minha filha? Meu irmão, se Deus te recolher agora, prematuramente, fique tranquilo que Deus vai cuidar dos seus. Fique tranquilo que o Senhor tem algo de bom para eles. Se o Senhor nos recolher prematuramente, é porque Ele nos desejou. Porque nós somos um fruto maduro. Agora, é lógico que aqui nenhum de nós somos preparados para a separação, né? O ser humano ele foi criado para viver eternamente, e quando vem a separação, bate a tristeza. Quando você fala dos entes queridos que partiram há anos, a saudade é muito grande. Tem uma dor no seu coração, porque nós não estávamos preparados para isso. Quando Deus criou o ser humano lá atrás, quando ele era perfeito, ele não estava preparado para isso, ele não foi criado para isso. Com a introdução do pecado, introduziu a morte. Mas até então, o homem havia sido criado para viver eternamente. O homem havia sido formado para ser feliz. E aí vem a tristeza quando você perde alguém. Mas como igreja do Senhor, nós sabemos que amanhã nós temos novo céu e nova terra. Nós sabemos que nós pertencemos a uma nova nação. Nós estamos aqui vivendo apenas alguns dias, alguns momentos, porque nós estamos aqui com um passaporte que logo, logo ele vence. A única coisa é que nós não sabemos qual é o dia do vencimento do nosso passaporte, porque nós somos extraterrestres. Quando as pessoas falam em ETs, eu digo, eu sou um desses, porque eu não pertenço mais a este planeta Terra. Eu sei que eu pertenço a um novo céu e uma nova terra. Eu sei que eu sou a noiva do Cordeiro e que um dia estarei com ele em breve. Mas os tolos, eles olham e ficam apavorados pelo dia de amanhã. Eles não sabem o que acontecerá. Eles não têm certeza. Existem muitas teorias para eles, mas nenhuma é certeza. E por terem rejeitado o amor de Deus, são infelizes. Vivem apavorados. E um pavor onde não existe motivo para temer. Não existe motivo para quem? Para quem tem Deus. Para quem conhece o Senhor Jesus. Para quem recebeu o Senhor como seu Salvador. Esses aqui não têm nenhum problema. Não ficam preocupados. Não perdem o cabelo, noite de sono, né? Por causa do amanhã. Porque nós sabemos que nós temos algo preparado para as nossas vidas. Para nós concluirmos. Versículo 6. Se de Sião viesse a salvação para Israel, quando Deus restaurar o seu povo, Jacó exultará, Israel se regozijará. No meio do caos da humanidade, olha que coisa maravilhosa, Deus vai restaurar o seu povo, e o seu povo se regozijará, se alegrará, pulará de alegria, de gozo. Olha, a doença do pecado não nos atingirá mais. A doença da morte não nos atingirá. Porque nós teremos a suficiência em Deus. Os que esperam no Senhor têm forças renovadas. Os que esperam no Senhor
andam marchando triunfantes. Você já viu uma pessoa derrotada andando? Ela anda cabisbaixo, né? Ela não consegue olhar para frente. Ela não consegue colocar o seu olho no olho de outra pessoa. Mas a igreja do Senhor, ela é vitoriosa. Nós já somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Tudo aquilo que Jesus fez por nós, nos fez de nós vencedores. No mundo nós podemos ser perseguidos, odiados, insultados, porque nós vivemos uma vida diferente. Nós não somos iguais. Como eu disse, nós somos ETs, né? Extraterrestres. Nós estamos aqui de passagem. Mas Jesus disse assim, em Lucas 6:21, bem-aventurados vocês que agora têm fome, pois serão satisfeitos. Bem-aventurados vocês que agora choram, pois haverão de rir. Bem-aventurados serão vocês quando os odiarem, expulsarem, insultarem e eliminarem o nome de vocês, como sendo mal por causa do Filho do Homem. Regozijem-se nesse dia e saltem de alegria, porque grande é a recompensa de vocês no céu, pois assim os antepassados deles trataram os profetas. Amém? Então nós temos motivo para estar alegres. Mesmo que o mundo esteja num caos, mesmo que a notícia que você vai ouvir depois lá no jornal é que estão roubando, que estão matando, que estão destruindo. Satanás realmente está fazendo a parte dele, mas nós como igreja do Senhor, nós continuamos de pé, alegres, regozijando no Senhor, porque nós sabemos que a nossa esperança está viva. Glória a Deus! Nós sabemos que ainda há esperança para o povo de Deus, para o povo que confia no Senhor, para o povo que entregou a sua vida nas mãos de Deus e marcha, mesmo que você seja insultado, perseguido, odiado, que seu nome seja riscado, tido como mal, mas ainda você é servo de Deus. Regozije-se no Senhor, porque a vitória é nossa pelo sangue do Cordeiro, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Pai, te adoramos, Senhor, pela tua palavra enviada aos nossos corações, ó Pai. Te adoramos, Senhor, por sermos escolhidos por ti, ó Pai. Porque o Senhor ocultou, ó Deus, essas coisas aos grandes, aos sábios, aos entendidos, ó Pai, e revelou aos pequenos, ó Pai, desta terra. Muito obrigado, Senhor, por ser considerado por Ti, por ser conhecido por Ti, por ser amado por Ti, ó Pai. Muito obrigado, Senhor, por ter gerado esta fé no meu coração, de, Senhor, te render, de adorar a Ti, ó Pai, porque sabemos que tudo vem de Ti, ó Deus, até mesmo este sentimento que nós temos, ó Pai, de te adorar, provém do teu Espírito Santo que está em nós. Realmente, Senhor, nós reconhecemos que somos indignos, ó Pai, mas Tu és digno, Cordeiro de Deus. Reconhecemos a nossa fragilidade diante de Ti, mas nos alegramos, saltamos e regozijamos pela Tua presença, ó Pai, pelo Teu Espírito Santo que habita em nossas vidas, pelo Teu Espírito que nos desperta a cada manhã, pelo Teu Espírito que nos fortalece, pelo Teu Espírito que nos capacita e que nos faz, ó Deus, vencedores por Ti, ó Pai. Muito obrigado, Senhor. Queira, Senhor Jesus, fortalecer os nossos passos, fortalecer a nossa mente, o nosso coração em Ti, cada dia mais e mais, ó Deus. Que nós possamos ter o conhecimento da Tua palavra, para dizer àqueles que ainda não Te conhecem, ó Pai, uma palavra de ousadia, uma palavra do alto, ó Pai, uma palavra cheia de sabedoria e unção do Teu Espírito, ó Pai, para que muitos venham, ó Deus, à luz, ó Pai, de Cristo.
Cristo, para que muitos saiam das trevas e venham para a verdadeira luz, ó Pai. Senhor, que nós possamos ser instrumento nas Tuas mãos. Senhor, que a Tua igreja aqui, Senhor, no Vila Nova, meu Pai, que está aqui orando neste momento, clamando, possa ser, meu Deus, uma igreja avivada por Ti, para ministrar a Tua palavra, para enviar, ó Deus, liberdade, Senhor, àqueles que estão cativos, para pregoar boas novas, ó Pai, para falar da grandeza dos céus e de um futuro brilhante que o Senhor preparou para todos aqueles que receberem a Ti como Salvador, ó Pai. Dê-nos autoridade do alto, ó Pai. Reveste-nos com Teu Espírito. Em nome do Senhor nós Te agradecemos. Amém, Jesus.